Muitos homens escolhem o perfume apenas pelo cheiro. Já o homem com alta consciência de imagem, ele escolhe também, ou até principalmente, pela mensagem que ele comunica. Seja bem-vindo ao Empório Masculino. Eu sou Davi Alexandre Martins e hoje vou analisar o Benetton Im High. Um perfume que custa pouco, mas que, se usado da forma correta, com a estratégia correta, comunica muito. Bem, a partir deste vídeo, que acaba sendo uma espécie de vídeo 1 do novo formato do canal, caso você já acompanhasse o canal antes, ele tinha um nome diferente, Empório Homem Moderno, e o formato agora ele passa a ser um pouco mais avançado, um pouco mais refinado. Hoje a análise é do perfume Benetton Im High, mas no novo formato do canal eu vou estar analisando vários tipos de produtos do universo masculino. E sempre as análises serão em duas vias, duas perspectivas, duas óticas. A primeira é uma ótica técnica, é uma perspectiva técnica. Eu vou falar do produto, vou falar das características dele, dos detalhes, como basicamente era antes. A questão é que agora entra também uma outra análise, uma segunda análise, que é a análise de usabilidade, a análise de semiótica e de congruência sinestésica. Ou seja, como você utilizar aquele produto de forma estratégica, tanto para o seu bem-estar, tanto para o seu autodesenvolvimento, mas principalmente para você comunicar, ser um homem com mais autoridade, com mais relevância, ser um homem que merece ser ouvido com mais critério. E isso tem relação com todo um encontro de fatores que não dá para explicar exatamente em um único vídeo, mas que aos poucos você vai conseguir ir entendendo qual é a proposta do canal, que basicamente é te apresentar produtos de qualidade, com alto custo-benefício e te ensinando pílulas de estratégia, de códigos de imagem masculina. Para além, já adianto, muito em breve estarei divulgando uma mentoria específica para quem quer ir para esse próximo nível. Davi, eu quero realmente entender como utilizar os códigos da minha imagem para eu me posicionar melhor no mundo, na vida e obter melhores resultados. E acredite, isso funciona muito, porque não é uma questão de interpretação, de querer ou de gostar, é uma questão inconsciente, mental e cerebral. Então, começando a análise técnica, análise da fragrância, análise do perfume, como já era comum antes, como era de praxe. Aqui ele chega nessa apresentação. Este, no caso aqui, ele é um 200 ml, então é o famoso litrão, né, como dizem. Ele tem bastante, olha só, eu já usei, lógico que eu tenho muitos perfumes, enfim, acabo não usando tanto assim, mas ele vem bem rente, tá bem cheio mesmo, bem rente. E aqui eu já devo ter usado talvez uns 15 ml, 20 talvez, mas olha quanto tem ainda aqui. Eu já tenho esse perfume, acredito que há uns 2 anos, 3 anos talvez. Então ele já está macerado, a performance dele já está muito elevada, tá uma fragrância maravilhosa. Ele realmente é uma espécie de Egoist Platinum, ou Platinum Egoist da Chanel, acessível, funcional. Ele é muito agradável, ele funciona demais em ambientes profissionais, em ambientes corporativos, e para transmitir essa imagem de um homem focado, de um homem aciado, limpo. Isso é só uma introdução, depois na parte da semiótica, da congruência sinestésica, eu vou falar mais aprofundadamente sobre isso, mas a aura que ele transmite logo de cara é essa. A caixa dele, eu não lembro onde eu guardei, então eu vou deixar na edição. Vai aparecer aí a caixa dele, uma caixa bem bonita, prateada e tudo. A caixa cumpre o seu papel perfeitamente, tá? Ele vem muito bem acomodado e tudo. Se eu até encontrar essa caixa, de repente eu gravo um take à parte e vai estar aparecendo aí enquanto eu estou falando agora. Caso não, vai aparecer na edição uma imagem, uma foto, para pelo menos você ter noção como é a caixa. Eu gosto sempre de guardar as caixas, inclusive para armazenar bem o perfume e, de repente, até se eu precisar levar ou fizer uma mudança, alguma coisa, ele fica muito mais bem acomodado na caixa original dele.
Bom, vamos começar pela pirâmide olfativa, que é o básico, né? Para a gente ter um norte aqui, eu vou jogar na tela aí o que a gente tem no Fragrantica, eu vou acompanhar agora contigo. Bom, ele abre aqui com toranja, limão, laranja amarga. Essa é a abertura, essas são as notas de saída. As notas intermediárias, ou chamadas notas de coração, as notas ali de corpo, nós teremos hortelã, sálvia, gerânio, noz moscada. Ao fundo, a gente tem o patchouli, o vetiver, o musgo e o âmbar. Bem, logo de cara, ele tem uma estrutura extremamente fresca, limpa, cítrica. Essa citricidade é mais forte, eu sinto mais evidente na saída. Vamos jogar aqui. Eu estou usando ele hoje, é o perfume do dia, então vou jogar aqui. Boa. Logo de cara, mas é uma explosão cítrica. É um cítrico bem cortante, mas já de cara a gente tem essa hortelã também que vai ficar mais aberta no meio da fragrância, na evolução dela, mas é uma explosão bastante cítrica, ao mesmo tempo levemente assabonetada, mas não é nada cremoso. É um assabonetado no sentido do combo, de toda a composição, de todo o acorde geral dele, traz esse lado como se fosse uma espécie de um sabonete muito luxuoso. Aí ele começa a acomodar a citricidade cortante que vem nele, junto já com esse não está descrito aqui, tá? Mas tem eu sinto um almíscar, bem claro, assim. E esse almíscar já vem desde o início, que ele é confortável e levemente azedinho, que também dialoga um pouco com as cascas cítricas. Aqui a gente sente muito algo cítrico cortante e casca também, levemente amargo. Essa laranja amarga deve também desempenhar esse papel, trazendo esse leve amargor, esse leve azedinho, que é para não deixar o perfume, pelo que eu entendi, extremamente cortante. Então ele é cítrico, ele é aromático, ele tem esse lado levemente assabonetado, mas não é aquele sabonetado pastoso ou cheiro de hidratante, não é nada disso. É o sabonetado no sentido da vibe que você sente nele, que é esse cheiro de limpeza, de pós-banho de luxo. Aí, na sequência, conforme ele vai avançando, ele vai ficando realmente mais aromático. Esse aromático dele sempre fresco, sempre refrescante. Tem alguma coisa aqui que não está na pirâmide também, não reparo nada que traga. Talvez o gerânio seja. Talvez o gerânio sim, que é algo um pouco metálico. Por isso que eu trago aí a referência do Platinum Egoist da Chanel. Que realmente a ideia, assim, quando você sente essa fragrância e você conhece o perfume da Chanel, você vai fazer referência, claro. Ah, não é mesmo a qualidade, é aquele papo de sempre, não é? Claro que não. Mas a questão é uma composição muito bem formada, muito bem estruturada, é um perfume muito limpo, muito corporativo. Ele é um perfume que exala ordem, organização, limpeza, qualidade. E sempre muito leve, muito solar, muito aberto, muito translúcido. Porém, ele tem tem dois aspectos nele que eu acho que chamam muito a minha atenção e quero aqui compartilhar contigo. O primeiro é esse lado um pouco mais mineral e mais metálico, que remete a uma água doce. Ele é um perfume aquoso? Sim, ele remete a uma água doce. Nada de água salgada, de mar, de praia, não é a área dele. Mas sim uma cachoeira, aquele cheiro que você sente, quem já foi em cachoeira, que a gente sente nas pedras, né, que tem ali nas cachoeiras. Ele traz muito para esse lado mineral, levemente metálico, não nem tão levemente, tá? Um metálico, mas que não chega a invadir e ficar um cheiro de metal e tal, não é isso. No Egoist Platinum é um pouco mais acentuado. Aqui ele vai trazer esse lado mineral de água doce, de limpeza. É o que eu percebo claramente nele. E o outro lado
que é um cheiro de roupa limpa, roupa passada. Roupa passada, meio cheiro de. Não é cheiro de lavanderia, mas aquele cheiro de roupa limpa e até mesmo de alfaiataria. Quem conhece o cheiro. Tem um cheiro natural ali, né? Peculiar, melhor dizendo, quando você sente aquelas roupas bem passadas, aqueles alvejantes que são utilizados e tal. Então, esse lado de um cheiro de tecido, que acredito também vir de um almíscar, ele é muito prevalente, muito presente. Tá? Então, ele vai evoluir dessa forma. No meio, essa noz moscada, ela desempenha um papel de uma leve picância. Então, ele é um perfume que ele não, em nenhum momento ele é aquecido, mas ele tem um arredondado um pouquinho, assim, umas arestas aparadas, tanto pela noz moscada, que apesar de ser uma especiaria mais fria, né, ela acaba dialogando com esse âmbar que tem ao fundo e trazendo um certo aos poucos, né, na evolução ali para o fim, para o fundo, ele traz um encorpado que é muito confortável, mas que segura a fragrância. Junto com esse almíscar que eu sinto, que leva aí para um lado um pouco mais cheiro de pele, levemente azedo, mas não é cheiro azedo, tá? É só para trazer aqui isso que eu também me identifiquei como um soap, aí uma sabonetadinha. Mas ele não é um perfume super assabonetado, não é nada disso, tá? E aí, por fim, esse patchouli, esse vetiver e esse musgo, eles vão também estar ligados com aquela proposta, aquela percepção que eu trouxe mineral, que pode, em alguns momentos, ser interpretada como algo um pouco mais terroso e um amadeirado úmido. Tá? Tem uma espécie de um amadeirado úmido nele. Enfim, a análise da fragrância é até simples, de certa forma, de sintetizar e de resumir, que é um perfume extremamente limpo, cheiro de banho tomado, fácil de agradar, porque dificilmente alguém não vai gostar de um tipo de fragrância dessas, uma vez que ele remete ali ao ambiente de banho, um banho masculino, com itens masculinos, lógico. E esse cheiro de limpeza, de roupa limpa, de roupa passada, de alfaiataria, junto com esse lado mais aquoso, mais mineral, de água doce, de pedra de água doce e também metálico. Então, ele vai trazer toda essa limpeza, todo esse aspecto translúcido. A própria apresentação dele diz isso. Você veja aqui, um líquido praticamente totalmente translúcido, totalmente transparente. Ele tem um aspecto exatamente de água, não é? Ele não é azulado, não é alaranjado, não é nada. E aqui esse prateado, essa tampa prateada, todo esse aspecto aqui, o design, né? A parte semiótica do próprio frasco, ela já dialoga, ela já fala muito sobre a fragrância. Então, você vai encontrar isso aqui, um leve acinzentado que a gente já vai falar sobre ele agora na segunda parte, que é quando eu vou entrar na camada simbólica desta fragrância, deste perfume. Antes disso, falar da performance, porque de repente é isso que também você está esperando para eu concluir essa parte. Performance dele na minha pele, que eu também não levo tanto em consideração porque é muito boa, mas eu vou focar mais no que em geral é falado dele. Desempenha o papel muito bem para um perfume cítrico, aromático, aquoso, com esse leve floral, um floral masculino, com toques terrosos, suave, um terroso úmido, um amadeirado também úmido e esse conforto no final aí desse almíscar, esse musk, junto com esse cheiro de roupa limpa e tudo mais. Bom, projeção mais ou menos aí de 1 hora e meia, sim. Esse meu, por exemplo, que já está macerado, vai além, mas vamos considerar de 1 hora e meia, a média, estou falando em média. E fixação 6 a 8 horas, a depender da pele, depender do lote que você pega e tudo, mas ele cumpre, ele está dentro. E pelo valor que ele custa, então, tá? Vou estar deixando inclusive o link aí embaixo, como sempre indicando uma loja da Shopee,
que seja confiável e que, enfim, faça essa curadoria, então facilita. Você só clica lá, já cai direto. Procuro sempre o melhor valor. Essa relação de custo-benefício, um valor bom, com boas referências, sabendo que ele era original, sei lá, de pack, tudo aquilo. Enfim, é uma fragrância que a relação custo-benefício dela é altíssima, principalmente se você pegar o 200 ml. Aliás, se tiver a opção de 200 ml, eu te aconselho a já pegá-lo logo. Porque às vezes ele pode sim ficar muito caro. Gente, se estiver vazando aí estiver vazando o som dos meus cães, não se preocupem, tá? É que fim de semana, eu geralmente gravo fim de semana, e aí tem movimento, eu moro perto da praia, e eles acabam ficando agitados. Não vou cortar isso na edição, talvez fique no fundinho, mas vamos tocar o barco, vamos para frente. Então, enfim, é isso. A análise técnica dessa fragrância foi o que eu trouxe até agora. Para começar, é uma fragrância que ela denota, ela transmite a mensagem de, como eu disse, ordem, organização, qualidade, limpeza. De cara, eu já falo aqui para você, você pode usar do jeito que você bem entender, mas eu sempre vou estar te explicando a forma correta de usar uma fragrância. E vamos entender, uma fragrância não é, estrategicamente falando, ela não é para ser usada de qualquer jeito, em qualquer momento, em qualquer ocasião, com qualquer roupa, com qualquer relógio, com qualquer cor, de qualquer textura de tecido. Não é. Se você quiser explorar de fato a congruência sinestésica, que obviamente vai muito além da tua imagem olfativa, você não deve usar de qualquer jeito. Claro que entender sobre isso, como eu já disse no início do vídeo, você precisa passar por um programa de treinamento, um curso, uma mentoria, que é o que eu ofereço, uma mentoria. Ah, Davi, mas você está fazendo o vídeo para render mentoria? Eu não vou ficar perdendo meu tempo só criando conteúdo por hobby. Eu uno útil ao agradável. É um hobby, eu gosto de fazer isso aqui, mas isso aqui leva tempo, dá trabalho. E sim, se eu posso te levar para um próximo nível, qual o problema? Nenhum. Aliás, o homem que vai assistir aqui e vai se interessar por essa mentoria é um homem que está no jogo de verdade. É um homem que sabe que investir em si o leva a crescer na vida e principalmente ganhar mais dinheiro. Problema zero com isso, ok? Então vamos lá. Primeira coisa sobre essa fragrância. Como eu já disse, ela transmite ordem, organização, qualidade e limpeza. Você precisa estar num ambiente, e o seu ambiente também, tanto interno, mental, comunicação, retórica, e também as suas vestes, a sua indumentária, né? Estamos falando agora de cognição indumentária, deve estar alinhada com isso. Portanto, jamais com esta fragrância, roupas escuras, por exemplo. Não, ela não transmite isso. Ela vai casar plenamente com roupas claras, por exemplo, tons branco, off-white, cinza bem claro, até um cinza chumbo vai bem com ela, vai casar muito bem. Tons pastéis, em geral, vão casar muito bem com ela. Tecido jamais amarrotado, porque ela pede algo mais alinhado. Então, nada amarrotado, nada fora, muito fora ali do seu ajuste. Você pode até não estar com uma roupa exatamente ajustada num alfaiate, que é o correto, mesmo quando a gente compra, isso eu ensino na mentoria. Quando você compra uma roupa que, vamos supor, você veste G ou M, seja o número que for, você veste isso, e aí, caiu. Não, tá certo, tá no meu número. Mesmo assim, acredite, não estará ajustado exatamente para o teu corpo. Até mesmo para o momento que o seu corpo tá. Às vezes você tá malhando, às vezes você tá um pouquinho acima do peso, às vezes você tá um pouco abaixo do peso. Tudo isso impacta na forma com que essa roupa cai em você. Então, é fundamental, né? O ideal, vamos assim dizer, era que ela estivesse ajustada, mas ok, ainda que ela não esteja plenamente ajustada, mas com essa fragrância, para você realmente usá-la estrategicamente, ela compor sua imagem para ampliar a sua credibilidade, a sua autoridade, você deve procurar usar essa fragrância a partir deste vídeo como um vetor de transformação, um vetor de alinhamento. Então, se eu vou usar o Imhai,
O próprio nome dele diz. Imhai significa mire alto. Então é um nome inspiracional. É para o homem que mira alto, é para o homem que sonha alto, é para o homem que projeta alto, é para o homem que investe alto. Claro, dentro da sua organização, dentro das suas possibilidades, não é para ninguém sair aqui sendo irresponsável, por exemplo, financeiramente. Mas dentro desse planejamento, pense alto, pense grande. Dará provavelmente o mesmo trabalho de você pensar pequeno. Só que pensar pequeno não te leva a lugar nenhum. Então, esta fragrância, ela, sinceramente, é uma fragrância que ela transmite algo como uma organização mental, uma organização comunicacional. Ela te faz ser alguém que ali, se tudo, né, toda a congruência sinestésica estiver correta, essa fragrância te auxilia, ela não, né, transforma você, não existe isso, tá? Se você vira aí alguém falando, fragrância para você ser respeitado. Não é a fragrância somente que vai fazer você ser respeitado, porque isso é um absurdo, isso é um papo furado, é um papo de picareta. Não existe isso. E eu falo como profissional, eu sou gestor de pessoas e neuropsicanalista clínico e organizacional. Não existe isso. Isso aí é conversa fiada, isso é papo besta. Agora, se você entende dos mecanismos, das estratégias, e você consegue realmente gerar essa congruência sinestésica com intencionalidade, aí você tem aqui realmente um aliado, uma arma estratégica. Não é interessante nada que transmita peso combina com essa fragrância. Nada que seja com tons mais fechados, cores mais fechadas ou mais quentes vai combinar com ele. Não. Ele vai casar muito bem com esse tipo de aspecto que une leveza, sobriedade, mas estrutura, limpeza, precisão, objetividade. Por isso eu digo que é uma fragrância mais voltada para ambiente de escritório corporativo. É uma fragrância que até vai bem, ela vai legal, sim, com um ambiente de happy hour, com uma situação onde você, apesar de não estar no seu escritório, mas você vai ter um encontro com stakeholders, com fornecedores, ou com clientes, parceiros, sócios, investidores, cai muito, 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 muito bem. Não importa o tamanho da sua empresa, não importa o porte. Aqui nós estamos falando de uma fragrância profissional e corporativa. Posso usar para ir ao shopping, para ir à praia? Use. Você pode, é seu. Mas eu estou te dizendo, não é o uso estratégico. Se você quer usar de forma estratégica, que é a ideia do canal, que usar por usar, você não precisa necessariamente estar aqui absorvendo os conteúdos do canal. Aqui é um canal onde une entretenimento com estratégia, tá? Educação de código de imagem masculina, que lógico que vai muito além da fragrância. Porém, a fragrância, que é o destaque aqui hoje, acaba sendo o centro da nossa análise e todos os outros elementos orbitam em torno. Comunicação, seja mais certeiro, seja mais assertivo, use menos agregadores verbais. Isso são só pílulas que eu estou dando aqui, não tem como avançar demais. Volto a dizer, na mentoria sim, a gente entra profundamente nisso, você vai dominar todos esses códigos, são ali entre 10, 12 encontros, então é diferente. Aqui mesmo que eu esticasse demais, eu não ia conseguir trazer a profundidade devida. O que eu posso aqui trazer para além do que eu já disse é cuidado. Agora eu vou entrar no ponto importante também. Cuidado com o excesso de acessórios. Não é uma fragrância para você estar com pulseiras largas. Talvez um relógio que não esteja muito bem ajustado. Não que tenha problema, tem gente que o estilo da própria pessoa é o relógio que não está ajustado. Ele desce aqui, aí ele desce mais para cá.
Mas isso transmite uma outra imagem, não que seja uma imagem ruim, mas é uma imagem que não dialoga exatamente com a proposta dessa fragrância. Essa fragrância, ela propõe ajuste, ela propõe, como eu disse, ordem, ela propõe concretude, ela propõe muito mais o pensamento concreto do que o abstrato. Então, na sua comunicação, procure ser mais focado. Se você pode usar um agregador verbal como né, num papo coloquial, num papo entre amigos, não tem problema. Mas se você está num ambiente mais estratégico, opte sempre pelo silêncio, pela pausa. A pausa possibilita o interlocutor, ou seja, quem te ouve, entender e processar com mais tranquilidade a mensagem que você emite. Então, Davi, essa fragrância é a fragrância de que homem? É a fragrância do homem que está estruturado internamente. Se a gente fosse trazer um ideal aqui, o homem que é estruturado internamente, tanto mentalmente, em seus pensamentos, suas decisões, emocionalmente, a forma com que lida consigo mesmo, com a sua história, com os impactos da vida, com os desafios, e para além, o homem que sabe exatamente o que quer e o que está fazendo. Estrutura, organização, limpeza e qualidade, foco, algumas das palavras que eu repeti muito aqui. Por isso, essa fragrância translúcida, ou seja, um homem que é transparente, que não está escondendo nada, não é um homem misterioso, esqueça, não é esse arquétipo aqui que a gente está trazendo. É um homem que é, ao mesmo tempo, firme, mas muito transparente. Educado, focado, sabe exatamente o momento de se colocar, não é um homem com intensidade, pelo menos ali não está demonstrando uma intensidade emocional muito grande, é contenção. Contenção, foco, estabilidade. Essa é a mensagem simbólica, essa é a semiótica, essa é a engenharia da percepção, podemos assim dizer. E eu procurei trazer aqui para ti algumas pinceladas do que seria a congruência sinestésica desta fragrância. E lembrar, quando a gente fala do homem em si, aí nós traremos, a depender da faceta, do desenvolvimento de um camaleão social sincero, correto, controlado, aí nós traremos uma fragrância como essa quando você quer intencionalmente transmitir o que eu estou te dizendo. Aqui eu meio que inverti, tá? Eu estou trazendo a fragrância, dizendo onde ela se encaixa, qual é a mensagem oculta que ela traz. Não estou, novamente enfatizo, não quero dizer que quando você passa essa fragrância você se torna isso que eu acabei de dizer. Não. Isso só com desenvolvimento mesmo, isso só com autoconsciência, só com um trabalho como o que eu entrego na mentoria, ok? Então, é isso, essa foi a análise tanto técnica quanto simbólica do Benetton Imhai. Eu espero que você tenha gostado e logo logo nos vemos no próximo vídeo. Até lá, forte abraço.